Iniciando o capítulo 18, nós vamos trabalhar com uma parte avançada do Photoshop, onde nós vamos trabalhar com as opções de Automate, que todas elas ficam aqui, ó, File, Automate. Só que antes de a gente começar, a primeira coisa que a gente precisa entender é como criar uma ação, e mais importante do que como criar uma ação, você precisa entender quando você vai precisar criar uma ação. Então, para demonstrar quando você vai precisar, eu vou abrir uma imagem. Vou pegar essa imagem aqui, tá? E primeiro, vou abrir o painel de ações, tá? Então você tem aqui, ó, Actions, ok? Perceba que você tem aqui Default Actions. Eu vou criar uma nova pastinha e vou chamar de Ações Personalizadas. Ok. O que é uma ação, tá? Primeiro vamos entender o que é uma ação. Se você lembra de aulas passadas, quando você viu uma aula sobre histórico, você viu que tudo que nós fazemos no Photoshop fica registrado no histórico. Qual foi a única coisa que eu fiz? Abrir um arquivo. O que eu fiz aqui não foi necessariamente uma ação que se aplica a algo que eu estou criando. Então eu abri. Ok. Quando você termina um conjunto de tarefas, às vezes aquilo ali é uma tarefa repetitiva. Não conseguiu imaginar a situação? Vou dar alguns exemplos. Primeiro, tente imaginar um fotógrafo de balada, tá? De festas. Por exemplo, qual a situação que vai acontecer com ele depois da festa? Ele vai ter que deixar todas as fotos de um tamanho só. Segundo, ele vai ter que colocar a marca do site em todas as imagens. Você imagina que numa noite o cara tirou ali por baixo 500, 600 fotos. Você imagina o que é editar foto por foto, cortando foto por foto, colocando a marca foto por foto. Agora você imagine isso de 3, 4, 5, 10 eventos num final de semana e vários fotógrafos no site, claro. E aí você imagina o trabalho manual que isso seria. Então, se você vai fazer exatamente a mesma coisa, por que não gravar uma ação no Photoshop e deixar o Photoshop executando essa ação automaticamente? Então essa é a ideia. Se você é fotógrafo e quer a sua marca em todo book que você fizer, mesma coisa, você pode fazer isso automaticamente. Então vamos lá. Eu vou aqui para o painel de Actions, ou seja, para o painel de ações, e perceba que você tem aqui os controles para gravar, para executar uma ação. Então eu vou criar uma nova ação. Essa ação eu vou chamar ela de brilho e contraste. Eu quero que ela seja gravada na pasta Ações Personalizadas. Você pode atribuir uma cor para ela, tá? Isso aqui é mais para controle, por exemplo. Todas as ações de ajuste de cor, eu coloco a cor vermelha. Todas as ações de redução de tamanho, eu coloco yellow. E assim é mais para um controle pessoal. E aqui você pode colocar um atalho. F2 ou Shift F2 ou Ctrl Shift F2, por exemplo. Tá? A princípio eu vou deixar sem nenhum atalho. A partir do momento que eu clicar aqui em Record, ou seja, gravando, tudo que eu fizer vai ser a ação brilho e contraste. Então o que é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou no menu Image, Adjustment, brilho e contraste. Ok. Vou aumentar um pouco o brilho e um pouco o contraste. E vou dar um OK. Somente isso. Vou clicar em Stop. Pronto. Vou pressionar F12. A imagem voltou ao original. E se eu escolher a ação brilho e contraste e clicar em Play, ele alterou o brilho e contraste. Se eu abrir outra imagem, selecionar a ação e clicar em Play, ele vai alterar o brilho e contraste. Então você imagina o trabalho que você tem que fazer uma por uma, e agora você já pode fazer isso automatizado. Na próxima aula a gente vai criar outra ação.